Saúde em Dia. Oferecimento Santa Casa e Plask, trabalhando incansavelmente pela sua saúde. 9h52, doutora Alice, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É sempre muito bom estar aqui falando com vocês toda quarta-feira. Da mesma forma. E o excesso de álcool durante esse isolamento, doutora Alice? Pois é, isso é preocupante, né? A ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, observou, Ricardo, um aumento de 40% nas vendas de bebidas alcoólicas. Nós estamos há vários meses, para ser precisa, 4 meses, né? Vivendo um período de isolamento social. Quando começou, a gente achava que era só 15 dias. Enfim, a gente tem que lembrar que nós não estamos de férias, não podemos sair no cinema, no shopping, encontrar os amigos. Somado a isso, a gente tem um número muito grande de pessoas desempregadas, problemas financeiros, né? Muitas pessoas estão enfrentando sérios problemas financeiros nesse momento. E isso é muito estressante e favorece distúrbios de ansiedade, depressão, e algumas pessoas procuram compensar isso comendo, às vezes de maneira compulsiva, né, o que vai levar a um aumento de peso corporal. Tem visto muito paciente ganhando peso nesse período, além das outras doenças que vêm, né, com o excesso de peso, e um consumo muitas vezes excessivo de álcool. Você sabe, Ricardo, que a moda agora são os chamados encontros virtuais, né? As pessoas elas se reúnem para beber, né? É o happy hour. E os transtornos do uso de álcool afetam cerca de 10% da população mundial e é uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. Nós temos 3,3 milhões de mortes por ano no mundo por causa de problemas de álcool. A ingestão de álcool é a principal causa de morte de jovens entre 15 e 24 anos em todo o mundo. Os adolescentes eles são mais sensíveis aos efeitos neurotóxicos do álcool. Diminui a quantidade de neurônios e as suas sinapses são as conexões, né? Então isso vai dar uma diminuição da performance intelectual, déficit de memória, diminuição do rendimento escolar, atraso no aprendizado e nos desenvolvimentos de habilidades, além de problemas emocionais graves. Tem um estudo recente que foi feito por pesquisadores da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, que descobriu que pessoas que consomem muito álcool podem estar mudando o seu DNA de uma forma que as fazem querer beber mais ainda. Então a gente entra num ciclo vicioso. Eles avaliaram aqui 3 grupos. Um é o chamado etilista social, que é aquele consumidor moderado. O segundo grupo são os consumidores excessivos, são as pessoas que bebem constantemente. Mas nesse grupo não inclui aquela vontade incontrolável de beber, nem a perda de controle ou dependência física. É diferente do alcoólatra. O alcoólatra ele tem uma compulsão, ele tem um desejo incontrolável e ele não consegue parar após ter começado. E o terceiro grupo foi dos binge drinkers, que é aquela pessoa que faz um consumo excessivo de álcool em um curto período de tempo. Ele não bebe constantemente, não, mas quando ele pega para beber, ele arregaça mesmo. Então, eles observaram que esses 2 grupos, dos consumidores excessivos e dos binge drinkers, vão sofrer alterações em determinados genes por um processo chamado metilação. E com isso vão ter alterações no ciclo circadiano, que é um mecanismo que regula o estado de vigília e sono e também influencia a digestão, a remoção dos céus, a temperatura corporal. Vão ter alteração no sistema de resposta ao estresse, porque vai ter uma alteração na secreção de corticoide, que é o hormônio do estresse. E essas pessoas elas vão ter uma vulnerabilidade ao próprio álcool. Aí as pessoas elas passam a buscar mais bebida quando estão estressadas. Então, quanto mais se bebe, mais se quer beber. Complicações com isso. Bom, aguda, você tem tonteiro, dor de cabeça, desânimo, você ressaca, e se você beber muito, você pode ter até um coma alcoólico, né? E as complicações crônicas no cérebro, diminuição da memória, déficit cognitivo, pode dar diabetes, aumento da pressão arterial, aumento da incidência de acidente vascular cerebral, que são os derrames, né? Aumento de cardiopatias, depressão e com isso levando a um aumento do suicídio. No sistema digestório, gastrite, hemorragia digestiva, hepatite, cirrose, enfim. O álcool ele também está relacionado, Ricardo, ao desenvolvimento de câncer de boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, intestino, enfim.
O que a gente, então, a conclusão que se chega é que não existe uma quantidade segura de álcool, que mesmo doses baixas são tóxicos para o organismo. O álcool e os subprodutos do metabolismo dele, como o acetaldeído, podem ser classificados como carcinogênicos. E lembrando também que o álcool ele interfere na absorção de medicamentos. Por isso, quem está fazendo uso de algum remédio para tratar alguma patologia tem que ficar muito atento ao consumo de álcool. São muitos problemas que ele pode trazer numa ingestão desmedida, né, doutora Alice? Pois é, mesmo numa quantidade pequena, né, ele acaba trazendo problema. Então, é evitar ao máximo e não deixar que esse consumo fique constante. Como eu tenho visto vários amigos e vários pacientes fazendo uso regular de álcool nesse período de isolamento social. Isso realmente preocupa e muito. É verdade. A doutora Alice também está no site da Tribuna de Minas. Isso, nós temos lá a nossa coluna, onde a gente coloca toda semana o assunto que a gente conversa aqui na rádio, o nosso blog na coluna, na Tribuna de Minas Online. Então, quem quiser ler um pouquinho, saber mais sobre o excesso de álcool e o isolamento social, está uma matéria lá bem bacana. Doutora Alice Amaral, obrigado pela atenção de sempre. Boa semana aí. Eu que agradeço, Ricardo. Uma semana de muita paz e muita luz para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Até quarta-feira. Até lá. Saúde em Dia. Oferecimento Santa Casa e Plask, trabalhando incansavelmente pela sua saúde.